Eu e a São duas Meirelles, a versões gente foi amor à diferentes. primeira vista de verdade, mesmo. E aí ela sempre falava da Meirelles pra mim e sempre falava de mim pra Meirelles. A E gente eu não nunca conheci o tinha se Getúlio. visto, É. né? São vários casamentos dentro de um casamento nesses 20 anos, porque da mesma forma que a gente não é a mesma pessoa que a gente era aos 18, o que a gente aprendeu com o trailer? Que o lar é onde a gente tá junto. Eu tô aqui com a Meirelles e com o Getúlio, que são os donos da Holly House, onde a gente tá hospedado dessa vez. Eu achei meu lugar, já que vocês falam que eu sou baixinho como um hobbit, agora eu tô em casa, tô à vontade. A gente veio passar uma temporada aqui, fazer um conteúdo pra toda a série do Café com Teu Pai. E aí a gente aproveitou pra conhecer as histórias deles, porque, cara, a gente tá num lugar no meio da mata, aqui é a Mata Atlântica, né? Sim. Mata Atlântica. Maior braço de Mata Atlântica de Eu São li, Paulo. cheguei ali, maior braço de Mata Atlântica de São Paulo, né? Maneiro. Um monte de vida animal, um lugar lindo, maravilhoso. A gente tentando relaxar. Eu sei que eu tenho uma dificuldadezinha em ficar relax, mas aproveitamos bastante. E a gente sabe que foi construído de pouco em pouco, tem toda a história deles aqui. Então eu falei, vamos conversar, vamos ver como foi a história da construção disso aqui e a construção de vocês também, que vocês estão juntos há muitos anos também, né? Muito. Mais Uma de 20 vida anos. inteira, é. Casado 20, né? Casado Casado. 20. Caramba, tem quantos filhos? 3 filhos. 3 homens. 3 meninos? 3 meninos. Caraca, e eles foram criados aqui também. Sim, sim. A gente já morou, né, antes, no começo do casamento, morou em outra casa, tal, lá na cidade, mas a gente tá aqui faz 14 Nosso anos. mais novo nasceu aqui no nosso quarto. É. Sério? É. Nasceu no quarto? Aqui, ele foi quem nasceu aqui em casa. Os outros dois viram a gente comprar o terreno e começar todo o projeto, né? Eles eram crianças. E o último, que é o Davi, nasceu aqui, na casa. Caraca, é filho da casa, literalmente. É. Toda essa história aqui. Pô, que bacana. Então vamos tomar um café pra gente começar? Vamos tomar um café, lógico. Ó, aqui dentro desses 2 kits tem um presente do nosso patrocinador pra vocês. Nossa, muito obrigada. Tem um café, um cappuccino e uma caneca que vocês podem pegar aí pra gente usar agora. Que Né? demais! Nossa, essa jaguari top. Nossa, adorei, Nossa, ó, um que jaguari delícia! gourmet, Já vamos já. torrado e moído, a gente ama café, A cara. gente ama café. E ó, Mary, É o um mesmo que a gente vai beber cappuccino, ó, agora. um cappuccino. Adoro! Então vamos lá. Vocês estavam contando que o mais novo nasceu aqui, inclusive, e que o mais velho tem quantos anos? O Raul é o mais velho, né? É, Raul tem Raul tá com 18. 18. E vocês se mudaram pra cá, ele era bem pequenininho. Porque eu vi a foto ali, vocês cavando ali, ele bem miudinho mesmo. Ele participou de todo o processo de construção da casa? Todo o processo. Todos os 3, né? A gente vem construindo há um pouco mais de 15 anos aqui. Caramba. Nossa, uma vida inteira. E quanto tempo foi pra ficar pronto isso aqui? Essa casinha aqui, ela ficou pronta em 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Foi bem na pandemia que a gente, que ela brotou aí, que a gente começou o processo, e aí ela foi desenvolvendo, e em 1 ano a gente já Maneiro. abriu para A fora. gente começou em 2018, final de 18 e começo de 19, né, Gê? E aí ficou pronto em 2020, mas a gente só foi colocar para alugar em 2021, porque a gente não fez para colocar para alugar. É isso que eu ia perguntar, assim, de onde veio a ideia, né? Tá, vou fazer uma casa de hobbit. Se fosse no meio da pandemia, eu ia falar, no meio da pandemia, eu fiquei entediado, vou inventar uma parada nova pra fazer. Ai, eu vou falar para as mulheres a verdade. O Getúlio queria namorar e ele queria um canto para namorar, essa é a verdade nua e crua. Muita criança dentro dessa casa, a gente precisa fazer um adendo aqui pra gente poder ficar à vontade. É a A verdade. gente mora um pouco longe da cidade, né? Uhum. Ele falou, vamos fazer um lugar pra gente ficar tranquilo. A gente falou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma casa na árvore, vamos fazer o quê, né? E aí a Toca Hobbit, ela veio, a hora que a gente visualizou assim, a gente não teve dúvida que ia ser uma Toca Hobbit. Aí um dia eu tava acertando esse platô com a máquina, eu liguei pra ela e falei, ó, vou cavar aqui no lugar tal. Aí ela falou, beleza. Aí o cara cavou, deu umas pasadas ali, fez o dente ali no barranco. Cara, E aí que começou, maneiro, cara. E aí, aquela lá de cima, ela já era assim, grandona já? Era a Aí vocês nossa moravam casa. lá? Nossa casa a gente mora lá desde 2010. E aí depois vocês dividiram pra fazer um outro espaço ali também temático. Eu acredito que quando vocês abriram para público, começou a chegar muita gente querendo conhecer, né? Vocês foram o primeiro do Brasil? Nossa, quando a gente abriu foi uma loucura, cara. A gente explodiu. Primeiro do estado de Assim, São Paulo. foi surreal mesmo. E aí a gente, quando abriu, a gente não esperava, né? Quando a gente estava construindo com os meninos, tinha amigos vinham, ajudavam a gente. E aí no processo todo, tinha uns amigos nossos que falavam, cara, quando vocês têm que abrir para fora, o dia que vocês abrirem vai ser surreal, pessoas têm que conhecer isso.
A gente falava, imagina, cara, a gente tá na roça aqui, nossa casinha é para os nossos amigos, para nós. Né? É, E aí, mas foi muito rápido, assim, né, man? é. Foi muito rápido. Foi porque assim, você tem um anel precioso, né? Aí você guarda, né? Tipo o Bilbo, você guarda. Oh. Você não pensa em colocar ele assim, tipo, ah, mundo, olha só o que eu tenho. Rolava esse ciúme no início? Gente, toma a nossa casinha. Rolava. Aí o dia que ele apareceu, né, meu? Todo mundo queria vir. A gente recebeu gente do mundo inteiro já. Sério? Do mundo inteiro, vários países, do Brasil inteiro. Graças a Deus, assim, é bem. Os hóspedes todos muito especiais, assim. Bacana. Eu Mas sei a que só gente. tem história linda, assim, de hóspede, assim, nossa. Mas no começo, com esse negócio, com esse advento da internet, a gente mora na roça e a gente não tinha noção o que era isso, assim, né? Então, tipo, teve um hóspede que veio e colocou um PIN do Google, uma localização. Cara, começou a bater gente no portão. Caraca. E aí foi um pouco assustador pra gente, porque a gente. Primeiro que a gente não era aberto à visitação, segundo que a gente nunca tinha sido encontrado assim, sabe? Foi um pouco assustador, a gente teve que lidar um pouquinho com essa, E com aí, essa como a gente exposição. não sabia como a gente ia lidar, né? A gente falou, ó, é, vamos abrir por temporada, né? Vamos fazer hospedagens com alma, né? Que era o que a gente entendeu que a gente estava fazendo e vamos abrir por temporada. Eu falei, vamos lançar a primeira temporada numa live? Vamos. Aí a primeira live foi muito icônica, assim, porque praticamente bugou o Airbnb, cara. Caraca. Fechou todas as vagas da temporada inteira, de segunda a sexta, tipo em 5 minutos de live. E as pessoas se estapeando na live, assim, Não, é uma falando, não, mas eu loucura. tentei aqui e não consegui. Aí o Airbnb meio que deu uma travadinha, né, man? Deu. Que de muita gente entrou para a mesma consulta, para o mesmo fechamento, na mesma cabana, no mesmo tempo. Caraca. E aí isso deu uma travada lá, e aí os resultados assim, em 5 minutos, acabaram-se as vagas de 3 meses da primeira temporada nossa da Holy House Brasil. Foi tipo eu pessoa É. tentando comprar ingresso pro Rock in Rio, naquela fila infinita lá. Exato. Cara, foi uma doideira. A gente abriu o link mesmo assim para reserva. Em 15 minutos lotou 3 meses. Aí, essa temporada que o Getúlio tá falando foram os próximos 3 meses, de 3 a 6 meses. Caramba. Que a galera já conhecia a gente pelo Instagram, assim e tal. Nossa, foi uma loucura, era a galera fervendo, assim. E foi uma baita de uma experiência. Hoje, claro que não é assim, a pandemia mudou, né? A realidade mudou. Mas, é muito gostoso, porque a gente recebe gente assim. Deus manda pessoas muito especiais. A gente diz que Deus manda milagres pra gente, sabe? Bacana. Pessoas alinhadas com esse propósito mesmo, né? Bonito, bonito. E aí depois vocês fizeram a segunda ali ou foi o trailer primeiro? Aí a gente tinha esse trailer, né? Ele chama já assistiu Up, né? Aquele velhinho que viaja o mundo de Você balão. falou que é o nome dele. É o né? seu Frederiksen. Ele é o seu É. Frederiksen. Ele já tinha viajado muito com ele. Sério? E aí, como aqui estava muito lotado, aí eu falei, Mei, vamos pôr o seu Frederiksen para aposentar lá em cima, para rodar. E a gente fez toda a área externa dele e tudo no mesmo processo construtivo, né? Que nem os bambus a gente que colheu, muitas das madeiras são aqui da Mata Atlântica, a maioria aqui do próprio terreno nosso, as pedras também, tudo aqui da Serra do Japi, Bacana. né? Então, assim, os materiais, a gente brinca que essa casa aqui, os materiais já estavam todos no meu galpão, né? Bom. E a Merielle, ela falou, ó, a gente tem que organizar esse galpão, né? A gente fala que lá é o Vale de Ossos Secos, né? É. Tem todas as coisas mortas que aí elas vêm da vida, né, cara? E aí essa casa a gente fala que ela brotou porque ela literalmente brotou, assim. Porque, assim, os materiais, tudo a gente nem cortou, a gente foi encaixando o que tinha lá, um no outro. Cada dia a gente ia fazer alguma coisa, a gente via como que a coisa se compunha, como as notas, né, que a gente vai derramando assim na música, e aí de repente sai uma música que a gente não sabia que ia sair. Essa casinha é um pouco disso, entendeu? As notas, assim, os materiais já estavam lá, né? A gente não criou nada, não teve um projeto no papel, tinha uma imagem assim que a gente traçou, nossa família, né? E aí cada dia que vinha um amigo ou um colega ou trabalhar, eu e o Ney também, o Ney que trabalha com a gente aqui desde sempre, ele falava, vamos fazer isso hoje? Vamos, aí ia lá, pegava uma peça que encaixava direitinho ali e falava, nossa, é essa. E aí ela nasceu assim, ela brotou assim. Já o trailer a gente fez essa área externa e colocou ele ali
como essa temática nossa, né? De liberdade, de aventura, né? Meio que a gente sempre viajou com ele, só que ele tava bem velhinho mesmo, entendeu? Bom. E aí ele meio que não tá querendo sair de lá, né, Aposentou amor? bem, né? Aposentou bem. Aposentou bem, com vista Aposentou para a bem, Serra né? do É. Japi. Jardim Bom. Ofurô gostoso. E essas aventuras com esse trilho aí? Como foi essa época essa fase na vida de vocês? Nossa, Foi uma evolução, foi né, amor, primeiro. maravilhoso. Primeiro era a barraca, É, depois a gente comprou uma carretinha e era. saía com uma carretinha com a lona em cima, com várias coisas, bike, prancha, Era. barraca, tanquinho não podia faltar, né? O Não, tanquinho era de o lavar roupa. As segredo. 3 O crianças, segredo nós, dos meninos. a gente começou a viajar assim, o nosso sonho era viajar de trailer. É. E aí um dia a gente teve a oportunidade, pegou esse trailer, reformou ele, e aí foi uma aventura atrás da outra, né? Os meninos crescendo. Foi. E aí a terceira, que é a Hobbit Hole, que vocês viram lá no cantinho, né? Que é a nossa terceira hospedagem, veio de um outro processo de amadurecimento também, que a gente ainda tinha materiais que não tinham zerado. Não, aquela lá é diferente. Aquela lá, os materiais que a gente começou não tinha material. Oxe, aquele Os bando de materiais tronco. foram chegando a partir do momento que a gente começou a fazer ela. Então aquelas árvores eu peguei durante o processo. Aí achei as árvores Nossa, era lá tanto tronco na do vida. lado lá em Vinhedo, lá no Jair, lá É, tinha no mesmo, Mosteiro tinha São mesmo. Bento. Aí materiais foram chegando naquela, não estavam aí. Bacana. Né? Tinha muito pouco, aí só os bambus estavam aqui. E aí o resto estava tudo na mata aqui. A gente foi. Ela demorou um pouco mais, Ah, foi mais devagar do que essa aqui. que a gente teve, não tinha material. Uhum. A ideia das construções então não é, vamos fazer uma casa, vamos pegar uma loja de material, comprar tudo e fazer, não. Vocês vão fazendo ali meio que no coração mesmo, no feeling. Exatamente. É Cara, que assim, irado. cara. Diferente. E a gente, e ela sempre se transforma no meio do caminho, entendeu? Uhum. É tipo uma obra de arte, né? A gente vai fazendo, aí chega uma hora que a gente abandona, né? Porque a gente nunca termina ela. Tem várias coisas para fazer, você poderia ficar mais um ano fazendo o que fosse ali, talhando as Detalhezinho, né? madeiras, É. detalhes. Meu, você vê que os sofás são feitos de troncos de árvore. Essa lareira chegou para nós, uma lareira do século XVIII, cara, francesa. Funciona. Caramba. Nossa, funcionando no gás, achamos um achado assim, do nada, no meio de uma serra lá em Cunha lá. Achamos essa lareira, o cara vendeu para nós, encaixou direitinho ali, Perfeito. tudo no processo de construção, né? E é o que a gente compra assim, que a gente sempre fala assim, a cama tem que ser muito boa, o chuveiro tem que ser muito bom, Pô, e são. né? Chuveiro Cama e fortão, chuveiro e a cama eu tem que ser desmaiei, top. ele encaixei, fiquei abraçado É. assim na cama. Cama, chuveiro e Muito bom. travesseiro, isso aí É. é o que a gente precisa, né? Não, é isso aí. Pra relaxar tem que ser isso aí. E vem cá, Hum. eu olho pra esse terreno aqui e eu sei que dá pra botar mais casas aqui. Vocês estão na ideia de fazer mais ou pausaram? Como é que tá? Caramba. É sempre um mistério isso, porque vontade a gente tem e a gente começa a sonhar e começa a imaginar e a gente imagina com a riqueza de detalhes. Na grande maioria das vezes acontece o que a gente sonha assim, com a riqueza de detalhes. Então a gente tem vontade. É porque Mas olha o que mais esse legal é o cantinho ali, ó. processo, né, cara? Então, É. assim, pra nós, assim, não é um negócio que tipo, tem que fazer mais 2, mais 3. O processo, assim, ela tem que nascer, né? Primeiro nesse lugar, né? No sonho, né? Não é Que industrial. forma Entendi. essa imagem assim, e depois disso é todo um processo de construção. Mas tanto que quando a gente acaba as construções, assim, são meses assim que a gente dá muito da gente. Fala, vamos trabalhar, tipo, é todo final de semana, às vezes é de domingo, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, agora vamos Vai fazer um sofá, agora vamos fazer a parede, muito agora vamos fazer esforço, uma muita aquarela, energia. agora vamos fazer isso. Então a gente fica meses nesse processo e as pessoas, a Hobbit Hole, teve vários hóspedes que ajudaram. Então, os caras chegavam e falaram, meu, posso ajudar? E dando ideia, meu, o que você acha de pôr aqui, de pôr ali? Olha isso, olha aquilo. As portas foi algo incrível, assim, as portas são incríveis. E aí, o mais legal é esse processo. Então, quando a gente acaba, a gente, meu, fico tipo 6 meses sem fazer nada de construção. Velho. É um sabático assim. Faço um sabático e aí só contemplando a obra, sabe? Aí a gente chama sempre uns hóspedes os mais próximos, porque a gente formou muitos amigos nesse processo, né? Fala, meu, vem testar, tipo, vem ver o que você sente no coração, o que você acha, Então, e aí esse processo de construção
E aí você vai falar, vamos fazer outras? Eu creio que sim, cara, né? A gente tem... Aqui vai virar o condado daqui a Vai, pouco. mas Só vamos vai ficar. ser- Já Eu é, olho né? assim, cara, e falo, cara, dá pra ver, assim, sabe? A ruazinha É. passando, mais uma ali. Pô, é muito maneiro, muito Não, bacana. conta o que você imaginou, porque eu já quero já imaginar o que você imaginou pra gente já botar isso assim na nossa, no nosso sonho Ó, vou junto. falar pra vocês, tem Conta. essa passagem aqui embaixo, né? Depois a gente Aham. pega com a câmera e vai aparecendo uns inserts bonitos aqui. Certo. Até tinha uma barraca de um rapaz ali. Pô, é como se fosse o andar de baixo, sabe? Quando no condado ele vai ter aquela ruazinha subindo, aí tem um monte de casa lá, aí você Aham. vai, pô, vai assim, cara, é perfeito, pô. Aí. Tá desenhado já, é só colocar aí a casa e enfim. É, Bom, bacana demais. é isso Mas eu mesmo. quero ouvir mais histórias da época do trailer, cara, assim, porque eu tenho esse negócio com a patroa, a gente gosta de viajar, né? A gente não tá viajando de trailer ainda. A gente bota tudo no carro, vai, pega uma hospedagem, ficam 3, 4 dias, aí grava conteúdo e fica nessa. Ano passado a gente viajou muito, esse ano a gente deve dobrar ou triplicar a quantidade de viagens Oh, por conta desse formato novo que a gente colocou. sim. Mas a gente já sabe que para 2027, cara, a gente vai precisar, se a gente for manter esse ritmo, ou de um motorhomezão, de um trailer, alguma coisa. Uhum. Porque eu sei que é um estilo de vida diferente, né? Assim, É. você se desapega de muita coisa, mas ao mesmo tempo cada lugar que você tá é uma experiência totalmente imersiva, você tá 100% É. naquilo ali. Eu queria saber de vocês, como é que foi crescer ver as crianças crescendo nesse ambiente, como é que foram os desafios, a parte boa, a parte ruim, enfim, os Cara, aprendizados. é muito legal isso, porque a gente vivenciou com eles, pensa, eles eram pequenininhos, assim, você vê o trailer dentro como hospedagem, é diferente do trailer quando a gente usava na viagem, né? O mezanininho que o Davi cabia, pequenininho, cara, ele cabia lá e era o ninho dele, assim, era o lugarzinho dele, e ele amava, assim, e pra gente sempre era muito importante, porque aqui que a gente aprendeu com o trailer, que o lar é onde a gente está junto. Então, onde ele E a gente ia, precisa de muito pouco para viver, cara. a gente sentia que a gente estava em casa, entendeu? A gente estacionava em qualquer terreno, assim, a gente estacionava e aí já era o lugar ali, a gente estava em casa, assim. E isso é fenomenal, porque a gente precisa de muito pouco para viver. E Cara, é as muito casas pouco. Hobbit, elas trazem um pouco disso, mas essa questão do trailer, do motorhome, né? Você vê que tá tendo uma febre de tiny houses, né? Que fala que é essas as hospedagens minimalistas, né? Mínimas. Menores, porque é a que acomoda a nossa alma, né? Porque Sim. essas casas gigantescas é muita expansão, muito espaço, né? A gente sempre morou, né? A humanidade, meu, em caverna, em oca, em tenda, então em habitações que acolhe a gente, né? Como se fosse um cobertor ali estrutural, né? E quanto maior isso, menos contida está o nosso processo de estar dentro. É isso que a gente, quando a gente começou a viajar de trailer, a gente não tinha casa Hobbit nada, quando a gente saía para as viagens, demorava uns 3 dias para a gente acomodar a É. nossa alma, né? O nosso Era. campo ali sutil, né? A um espaço muito menor É. em família, né? Então aí é esse processo que ela falou da gente estar junto. E aí acho que nem a gente sempre fazia trechos pequenos de viagens, de 3 horas, 4 no máximo, e as criançadas iam dormir na beira do mar, assim, 6 horas da tarde, 7 horas estava jantando na beira da praia, eles dormiam, saía tipo 4 horas da manhã com eles dormindo. Quando dava 7 horas eles acordando, já Tava na estava na beira de montanha. uma montanha, assim, ou de uma cachoeira. E aí acordava para tomar café da manhã na mesma casa, entendeu? Cara, isso é muito E aí maneiro. É muito você tá legal. na sua casa, É. e aí de repente você tá nessa paisagem, de repente você tá nessa paisagem, é o seu guarda-roupa, as suas louças, a sua pia, o seu banheiro, então tipo, é fantástico, cara, é fantástico. E É. aí isso, e assim, as nossas rotas de trailer sempre eram assim, espontâneas, né? A gente sempre falava, ó, vamos para onde? Ó, vamos para o sul. Quando a gente falou vamos para o sul, a gente achou que a gente ia para Santa Catarina, fomos até o Uruguai, É. né? Porque Vai a gente sendo. foi conversando com pessoas e aí falava, pô, vamos para essa cidade, chegou no meio do caminho, não fomos para essa cidade, fomos para uma outra que a gente nem imaginou que a gente ia. Porque a gente cruzou gente que falou, meu, vocês têm que ir para Vocês lá, têm pô, que ir pra essa lá, outra, Cabo tive uma boa Polônio, muito experiência. legal. Cara, esse lugar é muito legal, ninguém conhece. E a gente acabou e fomos parar lá no Uruguai, lá, Caraca, uma viagem fantástica, sempre nesse espírito, sabe? caramba. E quebrou muito paradigmas também, porque a gente imaginava assim, ai, como que é a vida dos caminhoneiros e tal, né? É E perigoso na é estrada, todo perigoso mundo na pergunta isso. estrada, tem risco de assalto, tal.
E a gente nunca foi com esse medo. A gente sempre foi com uma abertura do tipo, meu, vamos ver como eles vivem, assim. E muitos caminhoneiros viajam em família, assim, com a esposa, com o filho. Não, e você chega nos postos, você é muito bem tratado. O lugar dos caminhoneiros é tudo mais barato, tem água quente. Você vai, quanto mais pro sul você vai, Os mais vestiários em os vestiários em ordem, ordem. Então você bonitinho. dormir na estrada, dormir no posto, É tranquilo. meu, você para no posto, estaciona e dorme, cara. É um lugar seguro. Então, assim, Quanto continua mais essa caminhão tem, fé de que o melhor, melhor sabe? do Brasil é o brasileiro, assim, sabe? Porque o brasileiro acolhe, dá dicas, olha onde você pode parar, onde você pode ir. Isso é muito Não, legal. chegava nas cidades pequenas, nas praças do centro, a gente era atração, né? Chegava, a gente fez viagem, viajamos 2.000 e poucos quilômetros, uma das viagens nossas, 2.000 e poucos quilômetros em Minas Gerais, várias cidades, com um trailer gigante naquelas estradinhas de Minas. Então, meu, a gente entrava nas cidades, a galera, meu, parava a cidade. Com o Meu, cafezinho e a na gente mão, ainda, meu, assim, levava né? violão, meu, e a galera falava, meu, para na frente da minha casa, É. para aqui no meu bairro. Aí você chega na cidade, já para no posto, o frentista já te olha falando, nossa, que trailer gigante. E aí conversa, e aí como é que é? Ele falou, cara, aqui você dorme com a porta aberta, por exemplo. Vai lá no Cal, que minha mãe mora no bairro tal, para ali, procura ela, você pode ligar na tomada lá. Se você quiser, pode ligar a água lá, porque a água tem reservatório. E esse trailer, ele era autônomo, né, de energia, porque tinha energia solar e bateria. Então a gente quase nunca precisava plugar ele. Só que ele sempre no 12 volts quando ele está no solar. Aí quando a gente plugava, entra no 220 e aí dava para assistir televisão, né? A gente tinha um DVDzinho lá que a gente nunca tirou de lá. Um DVD, ninguém mais tem DVD, né? Ainda tem lá. A gente nunca tirou de lá e a gente viajava, parava nos bairros, parava nas praças, parava no... Incrível, cara. Cara, imagina Incrível. as Uma crianças experiência no meio disso, eles vão ficar maravilhosa, cara. loucas, né? Incrível, incrível. Vale super a pena. Vale super a pena. Aquelas cenas também, né, de parar no estacionamento, assim, um monte de gente aí. Fazer um churrasco aqui, todo mundo se junta, bem brasileiro mesmo, todo mundo se ajudando, bacana. Chimarrão no sul. Tem isso. E vocês viajaram o Brasil inteiro? Ah, Nordeste a gente não viajou, não. A gente foi até o máximo que a gente foi assim pra cima foi Minas. Não, e a gente levava um tecido acrobático, né? Que a gente fazia circo, né? É. E aí tocava, né, irado. cara? Então, o tecido aquele ali, né? Aquela estrutura lá. Então a gente levava o tecido com as ancoragens, e aí parava nos lugares, pendurava os tecidos, jogava os colchões, ficava tocando violão e fazendo tecido, aí juntava a galera, e faz fogueira, cara. Cara, que irado. É Meu, gostoso. e era um negócio incrível, E cara. Vocês foram artistas circenses assim muito tempo? Como é que foi? Conta Não, mais assim. Não, a gente era decidiu, como a gente é Era uma hobby. família, né? Diferente. A gente decidiu, como a gente é uma família, e eu nunca gostei muito de academia, sempre corri, surfei, pedalei, nadei e fazia exercício, a gente encontrou no circo um lugar que a gente treinava a família inteira. Então as crianças faziam circo, eu e a Marielle fazia portagem, aí a gente fazia tecido acrobático também, e aí a gente se juntou com uma galera em Jundiaí assim, que é artista de circo, entendeu? Que irado. Que são escolas de circo, né? E aí a gente fez mais de 10 anos, né, amor, isso daí, e era o nosso esporte. Então, de dia de semana, no meio do trabalho, porque eu sempre trabalhei em empresa, em indústria, comércio, sempre trabalhei, sou empresário há muitos anos, e aí no nosso tempo familiar a gente fazia o treino em família, entendeu? E o circo trouxe isso para nós. Cara, que diferente. Uma Eu não época sabia, boa. não. A gente tava se perguntando, cara, o que é aquilo ali? Será que é uma tenda que forma? Aí o Marcos chegou e falou, cara, acho que é aqueles lenços que as pessoas É um penduram assim. tecido acrobático. Pô, bacana demais. E você falou que você é empresário a vida inteira. Hoje você tá 100% tocando um negócio aqui, você ainda toca outros Não, ainda negócios? tem outros negócios também. Então, Bom. tem uma fábrica que faz esses equipamentos modulares. Então, muito do que você vê aqui é um pouco do nosso processo de pesquisa. Então, essas estampas de aço, né, com madeira, essas portas a Merelli desenhou à mão, aí a gente transcreve ela para o CNC, né, e corta no plasma ou no laser o aço. E aí essas madeiras também montam. Tem uma linha rural e de arquitetura que eu faço muito estrutura de madeira com aço, Pô, irado. né? E você é artista plástica, né? Eu era. Ah, não, a alma de artista não se É, perde. alma de não tem artista como não ela se era. perde. Exato. Acho que é isso. Eu fui professora Waldorf muito tempo. Você já ouviu falar da pedagogia Waldorf? Não, que isso? Cara, é uma pedagogia que ela educa o ser humano como um todo, assim, não só focado para exatas ou humanas. Então ela é bem artística, né?
E ela pega todas as áreas e ela trabalha muito, 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 muito a arte. Então, assim, isso era muito vivo, é muito vivo na nossa vida, por isso que isso expressa nas hospedagens, nas cabanas, a arte de forma muito viva, assim. Entendi. E também as formas orgânicas, por isso que você vê aqui muita curva de acolhimento e menos retas e arestas, assim. Eu reparei, assim, na estrutura, assim, tudo bem... Parece que foi nascendo, assim, né? É. As árvores, segue a forma das árvores, não ficou corte reto de madeira. Porque é o que vive em nós, né? A gente tem dentro do nosso ouvido, na nossa mão, na concha, a proporção áurea. Então, essa posição fetal, esse acolher que a mãe faz com o bebê, né? A gente busca isso para voltar para esse lugar sempre. E quando a gente tem um ambiente que tem essas curvas que acolhem, você se sente em casa Sim, mesmo. sim. Essa é a intenção. E a Mirella era professora, e aí dentro desse processo dela, de ser professora Waldorf, muito disso que a gente trouxe para cá, né? As escolas, a gente teve a oportunidade de formar essas escolas, são escolas algumas associativas. Uhum. Então a gente foi A pai gente fundador participou de como algumas pais escolas, né? fundadores, De é. duas delas, e também os pais participavam das construções. Hoje a pedagogia Waldorf está bem mais difundida do que naquela época, né, Mary? Lá no Rio tem. Né? No Rio tem. Você vai ver educação Eu infantil, vou- você vai ficar É chocado. incrível, O patrão, ele cara. com certeza já tá pesquisando, já tá com o celular na mão. Pedagogia Waldorf, Jardim Waldorf. Já Procura. tá nessa fase, né? É. Como faremos? Tudo Não, é novidade. incrível. É. Para jardim deveria, na minha humilde opinião, é fundamental, é crucial para o ser humano. É. No 0 ao 7, né? É. Tá na antroposofia, na pedagogia Waldorf. Depois do 7, aí o pai está mais livre, mas esse primeiro setênio, É muito nesse importante. lugar, reverbera a vida inteira do ser humano que teve essa oportunidade de ser educado dentro desse ambiente, dessa pedagogia, né? É diferente, né? É. Acho que hoje todo mundo é educado já dentro daquela caixinha pra ser isso, pra ser aquilo. Tava até conversando com os amigos, não sei como tá por aqui. Mas a gente não vê mais quase nenhum colégio, aquele colégio que forma a criança no todo, né? Que tem um monte de esporte, um monte de coisa. Não, é tudo pré-vestibular. Prepara a criança pra passar na prova e não tem mais aquele monte de outras coisas que tinha antigamente. Exatamente. Pra Bizarro, quê, né? né? Como se isso fosse uma linha final de uma linha corrida reta, desde É criança que você complicado. fala, gente do céu. E aí tem também aquela questão que você fala, meu, por que que todo mundo aos 17 anos precisa saber o que você vai querer ser para sempre? É muito É muita peso pressão, isso, é né? muita pressão. Eu não fui pressionado pelos meus pais assim, não, mas eu tinha esse desespero pelo meu redor, né? Todo mundo ali tava querendo fazer faculdade também. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? É. Me enfiei na faculdade de engenharia pra também no finalzinho perceber, cara, não quero fazer isso não. Pulei fora. É, Terminei, mas fui Fez fazer outra aonde? coisa. que é Eu fiz importante. a UGB, lá na minha UGB. cidade, universidade particular. Uhum. E aí que vocês estavam falando isso dos formatos, né? Eu reparo muito, porque como a gente se hospeda em vários lugares diferentes, a gente tem um lugar que a gente consegue se sentir bem em casa, né? Aquela ideia de ser aconchegante. E é sempre isso que você fala, mais fechadinho. É. E, cara, a gente vê a arquitetura hoje em dia indo numa direção que tá tudo quadrado, tudo reto, tudo cinza, tudo preto. Exato. E eu acho aquilo uma coisa horrorosa. A gente sempre discute isso, cara, troço feio. Não é? A gente gosta de casa com cara de casa com cara de casa de vó. Exato! Sabe? Cheio de coisinha colorida. Pô, tem que ser assim pra Exato! mim. É complicado. A gente fica. Como é que vai ser a nossa casa? A gente mora na cidade. É. Pô, como é que a gente constrói uma casa com cara de casa aqui? Onde é tudo quadrado? É uma discussão infinita nossa. Porque às vezes os condomínios têm esse layout, tem que ser Tem nesse layout, né? padrão, assim, né? E aí, disso que a gente está falando, da industrialização do ser humano, você fala assim, gente do céu, tudo isso A quadrado. galera tá doente, né? A real é essa, não tá se identificando com o seu próprio ambiente, né? É. É como se fosse, um João de Barro fora da casa dele, entendeu? Ele já descaracterizou a própria natureza dele, então a gente tá um pouco desconectado do nosso próprio ambiente, né? Porque a gente não se identifica com o nosso próprio casa, né, cara? A arquitetura perdeu a arte, né, cara? Mas tem Ela um volta perdeu a para as arte, cara. raízes, porque eu vejo assim que os assuntos que o Bruno Em traz, massa, né? o Breno traz, tem muito isso de voltar para as raízes, de você entender alguns pilares que são assim fundamentais do ser humano, né? Que eles não são coisas que oscilam de acordo com o tempo. Não é isso. Entender isso é fundamental, né? Para a saúde. As pessoas acho que elas estão vivendo uma vida muito utilitarista, né? Uhum. Tudo o mais prático, o mais rápido, o mais simples, o que vai tomar menos meu tempo. Aí os relacionamentos ficam assim práticos, que não é para ser prático. A moradia fica, no final a gente tá na corrida que eu mesmo tenho que me A policiar o tempo galera quer inteiro. planta de plástico, relacionamento de plástico, né? isso Que não aí. precisa cuidar, que não precisa regar, que não precisa podar, É isso né? aí. Que não precisa
né, Tem dinheiro, conversar, tem entendeu? Porque esforço ali. e o jardim é muito legal, porque você vê essa casa aqui que tem 5 anos, meu, a gente vive fazendo o jardim dela. É uma Então, assim, é um constante. processo que assim, cara, e fora o que os pássaros plantam, então a gente, meu, tem as podas, tem as regas, tem, meu, todo esse processo, cara, de fazer, porque aí você vê lá dentro, assim, essa daqui, você viu que incrível aquela flor de cera que invadiu o quarto, cara? Do banheiro. Que tem no teto Que tem no teto, É cara. A muito Juliana lindo. falou, acho que é de plástico. Eu falei, não é não. Não é Não, de plástico Cara, não. ela é essa de flor, verdade. ela é É muito linda, incrível. né? É. Ela Ela parece, é a chama flor flor de de cera, cera. né? Ela parece de cera, Ela cara. parece mesmo, tem um Né? brilhozinho de cera. Tem um brilho assim. Ela é muito incrível, cara. E ela foi lá pra dentro, a hora que ela nasceu, lá eu falei, nossa, cara. Perfeito. E as abelhas fazendo casinha ali, né, cara? É. Bom. E isso que o Breno traz, assim, é muito porque você coloca, né? Olha, para você se envolver num relacionamento, você precisa se amar. Então é isso total, né? Esse conhece-te a ti mesmo antes de você se doar, se entregar para outro, ter expectativas, para que não seja essa coisa descartável. É uma busca sem ter, antes de se encontrado, né? A pessoa tá buscando alguém, mas não sabe nem quem ela é de fato. Aí fica nesse, É, enfim, perdidos. sim, Mas falando desse assunto, quero saber a história de vocês. Vocês falaram que estão casados há 20 anos, então se conheceram bem novos. sim. Arrisco dizer que conheceu nessa fase de artes plásticas. Sim, sim. Conta aí, eu queria saber isso aí. Eu tenho certeza que quem tá assistindo vai gostar de ouvir essa história. Meu Deus. Casais que estão há muito tempo juntos servem de exemplo para todo mundo. Então, assim, só de estar aqui com vocês alguns minutos, e fora esses dias que eu tô aqui, eu já vi que vocês são um casal exemplo nesse sentido, porque vocês sabem olhar para a natureza, sabem viver com calma. Eu cheguei ali mais cedo falar com vocês, eu tava acelerado, vocês estavam tranquilões. Ele falou, eu tô correndo aqui. Eu já olho e fico, meu Deus do céu, eu devo assustar os outros, que eu fico correndo o tempo todo pra cima e pra baixo. E é bacana ver isso, assim, essa visão das coisas, né? Você falou, não tinha pensado nisso. Você tem um jardim, se transforma o tempo todo. O tempo Não é todo. fixo aquilo ali. Então, Não. eu vi isso nas fotos ali. Cada hora a casa tá de um jeito, assim. Tem o arredor dela, né? Tá diferente. Vai ficando cada vez mais bonito. Enfim, É verdade. contem a história de vocês. Meu Deus. Getúlio, conta a sua versão. A sua versão é a do homem, boa, né? a minha é da mulher. São duas A do homem versões. geralmente é mais prática. Né? Eu e a São duas Marielle, a versões gente foi amor à diferentes. primeira vista de verdade mesmo. É. Sério? E aí, daquele dia em diante, sempre sabia que ia casar com elas, que a gente tinha vidas separadas, né? A gente se conheceu, se apaixonou, depois a gente viveu um tempo que a nossa vida logística, eu estudava numa faculdade lá em outro lugar nada a ver. Antes do celular, Antes né? do Só celular, tinha antes de orelhão tudo. com ficha. Mas a Época bem gente. melhor, por sinal, né? É. E aí, a gente, depois de um tempo, alguns anos, quando a gente decidiu casar, em poucos meses a gente casou, né, amor? Foi. E aí a gente casou, juntou, começou a morar junto. E aí a E gente. veio o Raul. Veio o Raul e é isso, é um processo de construção, né? De lapidação, né? É um processo de muita responsabilidade, de muito desafio, né? De muito carinho, né? Ele trouxe a versão resumida, né? A versão versão mais resumida. Não, a gente se conheceu, foi uma primeira vista, aconteceu isso, a gente se casou. Agora eu quero sua, porque eu quero saber assim, onde vocês se viram a primeira vez, como foi, deu aquelas borboletas no estômago, como foi a nossa primeira conversa, aquela versão feminina com detalhes. Nossa. Não, eu tinha uma melhor amiga de vida, assim, minha, que estudou comigo desde o pré. É, a Daisy. Que, meu, que estudava nessa faculdade que a Mirella estudou, lá na Unicamp. Eu estudava lá no centro de Campinas, administração, marketing. E eu e ela crescemos juntos, ela era muito amiga minha, eu era muito amigo da família dela. E ela morava E a comigo. Marielle foi morar na casa dela, né? E aí ela sempre falava da Marielle para mim e sempre falava de mim para a Marielle. A gente nunca tinha se visto, né? E aí a gente foi para aquele Fórum Social Mundial, lá em 2001, cara. Que foi lá em Porto Alegre. Foi um impulso incrível, assim, né? Na época, cultural, social. Então veio gente do mundo inteiro, muito legal. Woodstock. Woodstock, cara, 22 mil barracas. 22 mil barracas do lado do Guaíba. Lá com vários shows, várias palestras, vários workshops, vários políticos ali. Na época o Gil era ministro da Cultura, acho. Meu, e aí, nesse processo ali, no meio do fórum, eu encontrei a Marielle. Não, foi assim. A Marielle, a Daisy foi assim, a Daisy apresentou a gente. E a Daisy apresentou, e quando ela apresentou, a gente ficou se olhando assim uma eternidade.
E a gente Não, foram sempre, alguns minutos aí a gente se beijou e ficou se beijando e a Daisy ficou assim do lado. do tipo, e agora que eu faço? E a gente Não nunca fala. mais separou. Isso. Bom. Mas a gente foi casar Não, muito e tempo isso assim, não é depois. normal isso, tá? A Não, Marielle por não tinha favor. tido namorados, muitos Por namorados, não favor, era a gente se beijar assim sem se falar, assim, existia a Daisy que era um elo de extrema confiança, que já tinha falado de um pro outro muito bem dela para mim, de mim para ela. E ela era minha melhor amiga e era a melhor amiga dela. E aí foi a primeira vez que a gente se viu e quando a gente se viu, a gente se apaixonou Ou mesmo, seja, assim, vocês cara. já se conheciam, A gente só se só conhecia, faltava encontro. só faltava encontro. era A gente se velado, encontrou e não né? teve nem palavras, entendeu? E aí a gente se beijou e ficou junto. Mas assim, acho que uma coisa que é importante falar, assim, né, até para o público feminino, que não era algo assim, como que eu posso dizer? Me ajuda a achar a palavra, Getúlio. Existia muita devoção. Devoção que eu digo assim, é muito respeito àquele ser humano que a minha amiga contou. Não caia num lugar de pegação, Entendi. assim, sabe? Quando ela falava, Daisy falava do Getúlio, eu sempre falava com muito respeito, é o meu melhor amigo, um homem de verdade, uma pessoa muito íntegra, tal. Então sempre nesse ambiente assim, e também E eu contava escutava as histórias dela, eram incríveis as histórias da Marielle, né? Então, também nesse lugar. Então assim, havia uma admiração, uma devoção antes de haver uma entrega. Acho que isso é importante. Vocês viveram, acho que o processo perfeito. Acho que se todo mundo conseguisse viver dessa forma, o mundo seria muito melhor. Porque pensa comigo, vocês se conheceram, conheceram a personalidade um do outro antes, né? Passaram a admirar um ao outro e depois olharam e falaram, pô, achei bonito, gostei. acho que as redes Porque o pessoal sociais, vai né? pro contrário. Hoje dizem que a rede social é o maior canal de relacionamentos da humanidade, né? É. E talvez, né, imagino eu, porque eu não sei o que é isso, né? Nem imagino como é. Talvez permita-se isso, né? Você conhecer a pessoa, conhecer a personalidade, desde que a pessoa esteja sendo sincera e não esteja só uma máscara ali, né? Num posicionamento ou num filtro de imagem e tal. Com Isso intenção. eu conheci casais que se conheceram assim, tipo, viram que as afinidades eram essas, viram que as personalidades eram essa, teve esse tal antes de ter o encontro físico, né? Mas ali num virtual, talvez, sei lá. Se a maioria fosse assim, seria bom. Só que o que a gente vê hoje é, pô, achei ela bonita, me achou bonita, aí vamos Deu sair só pra match, se né? encontrar. Deu match. Depois ver se a personalidade bate, enfim. Aí fica aquele, né? Aí o Exato. que você falou, é só pegação, é hedonismo, gostei de mim, gostei dela, ela gostou de mim, vamos pegar. As Não, pessoas não não é estão se isso. conhecendo de verdade. Pô, bacana isso aí. O casamento, ele é uma obra de arte mesmo, cara. É tipo uma pedra que você tem que lapidar e é difícil, né, amor? Lapidar Dói. ela. Oxi. Tem que, bater, dói, lasca, arranca teco, né? Cara, são vários. E É uma pra escolha, gente, né, cara? É uma escolha. Eu falei, eu é, vou fazer isso uma obra mesmo, sabe? são vários casamentos dentro de um casamento nesses 20 anos. Porque da mesma forma que a gente não é a mesma pessoa que a gente era aos 18, né? Literalmente, não tem como. Até Literalmente, a gente vai fisicamente, nada. mudando, os gostos vão mudando, as procuras, as buscas vão mudando. E quando você tá a dois, você precisa saber navegar com isso também, né? Digo isso porque, veja, São você 3 filhos, né, meu? são 3 E filhos, né? Tipo, não adianta assim a gente casar, a gente já dali a pouco veio o Raul, por exemplo, e o homem manter aqueles hábitos de quando era solteiro, churrasco, futebol. Então não é assim. Então para ele tem uma desconstrução, para mim houve uma desconstrução também e um eu brinco amadurecimento. que o cara, às vezes, nem engravida e mal tem filho, né? Porque a mulher engravida e o cara não engravida junto, cara. Assim, eu não conheço muito raro um cara que engravidou junto, né? E aí o cara que virou pai mesmo, no começo, sim, na maternidade inicial, assim, né? Primária, assim, do 0 até os 2, 3, porque é muito mãe, né? Que dá de mamar e tudo. É. O cara não cai a ficha, cara, que casou, velho. É impressionante. A gente faz bastante casamento aqui, né? Eu e a Meia, a gente escolheu, né, fazer esse processo de união de casais, porque é muito sério isso. Para nós é sagrado, né, isso. E aí a gente fez esse arco, né, que é o símbolo da Holy House, que na verdade é a casa sagrada, né, cara? Porque a nossa casa é sagrada, né? O que tem de mais sagrado do que a nossa casa, né, cara? Verdade. E aí o nosso casamento está debaixo desse lar, né? E a gente fez esse símbolo, né, que é esse anel, né, que simboliza a aliança.
E aí a gente fez esse arco e a gente, nos processos, nos casamentos, a gente fala pros caras assim, passa dentro do portal, entendeu? Fala, cara, você tá entrando no outro mundo, você escolheu mesmo isso, porque não é só você escolhe casar na saúde e na doença, né? É bonito falar isso, é legal, é uma jura, né, cara? Não é só um Que o pessoal contrato. não leva tão a Uhum. sério, além de ser um contrato civil, né, de fato, é vitalício, né, ainda é uma jura, né, perante os homens e perante o mundo espiritual. E só que o cara não passa no portal, cara, ou a mulher, assim. E aí e a gente vem tendo experiências de poder celebrar casamentos, é uma responsabilidade muito grande e também para nós é um desafio muito grande e a gente entrar nesses lugares, né? E não esquecer o casamento perante os filhos, são 3, cara. É, Não é simples assim, tem não é gente que os filhos se simples. criam e depois os casais não tem mais, entendeu? Tem que separar, né? O momento pai, o momento marido. E São agora várias momento questões, né? sócio também, Tem. né? Ainda Que a tem gente isso, né? agora trabalha Tem junto, isso, né, cara? opa, tem que Separar, meu, aqui é separar. sócio, aqui é marido, aqui é amigo, É, aqui é tal, e a gente tem que aprender a separar. discordar, né? Porque a gente tem opiniões diferentes, né? Falar, tudo bem que você pensa assim, eu não penso assim, Não, né? Tudo bem, tipo, esse respeito, assim, é um processo, né, Mary? e às vezes a gente aprende isso tendo o confronto. Então, acho que isso é importante vocês saberem. Não dá para fugir do confronto. O confronto amadurece. O confronto faz a gente crescer. O confronto faz a gente olhar e falar assim: "Ah, verdade, eu errei. Ou é verdade, pode ser dessa outra forma que vai ficar bom", sabe assim? Eu acho que eu orei tanto para ela parar de menstruar que ela entrou na menopausa precoce, sabe? Porque, Tá cara, vendo, gente? salvava poucos dias no mês. Todo mês ela queria terminar comigo num surto de coisa. Eu falava, meu Deus do céu, cara. A minha não Hã? chega a querer terminar, não, mas ela dá uma variação, varia bastante, né, amor? É. Tem dia que eu falo, cara, Não tô digo entendendo, todo cara. mês, né? Mas é um processo, né? Elas sofrem, né, cara? A gente tem que. A A gente, Rita Lee assim, fala, né? É um bicho que sangra todo mês, né, é, cara? É complexa a mulher, né, cara? É. não confio num bicho que sangra 7 dias seguidos e não morre. Não, mas é isso, né? A mulher ela meio que funciona como a lua, né? Ela varia É. muito mais assim as fases dela. E a ideia é que o homem seja o lugar para estabilizar ela. Então É a o gente porto precisa ter seguro. esse É o porto jogo de seguro. cintura para não deixar ela talvez ele se perder nos próprios pensamentos, no próprio caos que ela vive em alguns momentos, né? É isso mesmo. É bacana. Não é que assim, né? Essa imagem, né, do homem ser a cabeça e a mulher ser a coluna, ela é fantástica, né? Porque uma coluna sem cabeça, ela tá morta e uma cabeça sem coluna, ela não existe, né? Que tá morta É. também, né, cara? E assim, o processo de ser coluna, né, da mulher É muito tem que forte. puxar a gente pro chão mesmo, né? Tem que É muito ter forte. essa retidão, né? Tem que pôr ordem, né? Tem que, sim, então uma mulher que não estrutura a casa assim no nível do ritmo, né, da organização, né, que traz o cara. Por isso que eu falo, quando o cara não passa o portal, não cai a ficha, né, e ainda tá no mundo como se fosse, não fosse o cabeça da casa, entendeu? É complicado, não tem como uma família se edificar com os papéis se confundindo, né, cara? Senão fica disfuncional. Né, com as coisas em desordem, né, cara? É. Tanto o ambiente físico como a relação, né, cara? E cada um saber o seu papel, né, assim, né, cara? Eu acho que essa ideia de cair a ficha, eu acho, pelas minhas conversas assim, que a gente, homem, tem um pouco mais de dificuldade para virar essa chave, principalmente na gravidez. É. Eu, no caso. Eu olho pra ela toda hora e falo, cara, tá grávida, né? Ainda não tô naquele. Caramba. E meus Ela amigos já falam, tá cara, no quando tu outro pegar teu filho. universo, né, Ela já cara? tá Ela vivendo já Ela é é aquilo. outro outro ser, né, universo, cara? é. E meus amigos falam, mano, quando tu pegar teu filho no colo, aí tu vai. Pum! Caramba, sou pai. E a mesma coisa do casamento, assim, a gente. Mas você já é pai, você tá grávido, né, cara? Exatamente. Você Aí tá eu fico grávido, naquela mano. assim, caramba, aí tem que pensar um pouco mais Você em tá grávido, algumas velho. decisões, né? É. Mas ainda é aquilo. Tá, eu sei que tem um neném vindo aí, mas. Como que Tu não é, né? sentiu a É um parada pouco ainda? abstrato, Ela assim, não, ela já né? sente ali na barriga dela, às vezes quando ela fala, teu filho tá Claro. com fome, teu filho. Pode ir. É assim. E a mesma coisa do casamento, porque a É. gente casou e foi viver lua de mel e tal. E no início a nossa casa não estava pronta, a gente ficou um tempo no nosso sogro, no meu sogro, no caso, no pai dela. Uhum. E a gente foi pra casa e agora, convivendo dia a dia, que a gente começa a ver, pô, não, peraí. Tem que organizar aqui, é um pouquinho cada um. E é É. aquilo, né? O homem lidera, mas acho que
quem manda na casa é a mulher. Sem mulher, dúvida a casa é da nenhuma. mulher, né? É É a rainha do coluna, lar. né, cara? É o que, Rainha do meu, lar, é. faz uma coisa errada, sua coluna grita na É hora, isso aí. velho. Se ela travar, você ferrou, velho. Você não levanta da cama. E aí é isso. É, Aí ela cara. fala às vezes, você tá trabalhando muito, senta aqui pra almoçar. Ela tem razão, eu vou lá. É. E Sempre é um assim. cuidado isso, né? Porque ela quer você do lado. Sim. Então, assim, a mulher eu acho que ela tem esse lugar que ela dá sinais pro homem, assim, que ela quer carinho, que ela quer Sim. estar perto, que ela quer o porto seguro. Se o homem sabe perceber esses sinais e enxergar, cara, ele ganha a mulher, né? Exatamente. É, faz eu tempo, descobri que ela É. tava grávida antes dela, todas as vezes. Você acredita? né? Sério? Putz, cara, é verdade. Aí na Sério? Você última ainda ela acredita? chorou, não tô. Eu falei, lógico que você tá grávida, cara. Falei, não Conhece tanto que tu vê a mudança É, na lógico forma que você de tá agir, né? grávida. E aí ela, o último ainda ela fez exame escondido, né? Só pra. E aí ela viu, nossa, eu tô. ele tinha razão! Ai, ele tinha razão! Bom. Porque aí quando assim, porque aí a gravidez ela é uma TPM de 9 meses, né? Caramba. É isso. Hã? É isso, definiu perfeitamente. Cara, é isso que eu tô vivendo com ela. Tipo, eu não- É, E às vezes. ininterrupta, né, cara? Cara, em intervalo de 2 minutos ela muda a personalidade. Eu fico. Cara, E E é aí você tem que aprender a maravilhoso. lidar com isso, né? É É, maravilhoso, né, cara? é. E aí, e nesse lugar, nesse ambiente, nesse tempo que vocês estão vivendo, é que vem assim as melhores memórias, porque eu lembro das memórias, por exemplo, de quando eu falava pro Getúlio, Getúlio, eu preciso comer um creme de papaya com cassis. Mas você comer creme de papaya com cassis? Você nunca pediu isso no restaurante? Você nunca, você ficou de velho? Você nem sabe que gosto tem isso? Eu preciso disso agora! eu tô devendo yakisoba pra ela, né, mano? Aí Ele chora. foi, buscou o creme de papaya com cassis. Eu comi com uma alegria, assim, sabe? Então tem umas coisas assim que no trabalho de parto ele teve em todos, assim, esse processo do pai pegar. Então, assim, nasceu, vem pro peito da mãe, assim, e aí o pai tem aquele momento de cortar o cordão umbilical. Cara, isso é muito mágico, isso é muito forte, muito forte, muito forte. É, Faça a isso. gravidez é muito legal, assim, a gente viu uns processos muito importantes na gravidez, né? A gente entrou em grupos, entramos com o processo de doula, né, amor? Sim, Né, para que ela também entendesse o corpo dela. E aí fomos preparando, porque tanto o Benjamin quanto o Davi nasceram em casa, né, cara? é, Nasceram no nosso quarto. Então E os dois, né? Imagina eu aqui nesse lugar, meu, rompe a bolsa. E é. a minha parteira mora lá em São Paulo, 5 horas da tarde. Eu falo, nossa, que hora que essa mulher vai chegar aqui, viu, mano? Vem Imagina. agora. Ela Sou falou, viu, eu. Getúlio, dá tempo de eu ir para casa, pegar meus instrumentos, minhas coisas. Eu falei, Vilma, rompeu a bolsa. Eu falei, Desesperado, desesperado. rompeu a bolsa, cara. Falou, então, aí ela assim, era uma parteira muito, ela era uma japonesa, já Velhinha. idosa, feito milhares de partos, acho, sei lá, cara. Ela pegou e ia falar assim, Vilma, mas se você não chegar, você joga a bola? Jogo. Aí se o nenê sair, você pega ele igual você pega a bola. Fica ali esperando já, né? Não deixa cair no chão. Com a cara Né? no gol. Você pega ele, né, cara? E aí ela falando por telefone, e aí nessa eu falei, cara, você vem pra cá agora, não passa em lugar nenhum. E aí, aí ela trouxe, ela pegou um cone de papel toalha, sabe? E Aqueles ela papel toalha de papel toalha de cozinha, Uhum. tem aquele conezinho de papelão papel, dentro. E aí a gente pegava para escutar o coraçãozinho dele, né? No longo do processo do parto, colocava o conezinho ali e escutava o coração, porque ela não teve tempo de pegar o troço que troço coloca. aqui, Caramba. o instrumento lá. Estereoscópio, né? É, É, o trem lá. e aí nasceu o Davi, cara. Boa, mano. Hã? E aí, mano, tem coragem? Fazer em casa? Foi nada. O Não, mais não, novo durou, foi o que hein? demorou Durou. mais. Demorou. É. Demorou. Não, mas vale a pena. Você vira do avesso, é um zíper que abre daqui pra lá, mas você sai de lá assim, Marielle saiu. maravilhoso. Marielle saiu. Ixi, uma hora depois tava tomando banho, andando no jardim. Bom, está anoitecendo. A gente não tem mais muito tempo de conversa pela frente, mas a gente encerra como sempre encerramos aqui. A gente sabe, né, que a gente estava falando sobre essa transformação, como a vida tem fase e tudo mais, que daqui a pouco, daqui a uns anos, pode ser daqui a poucos anos, daqui a muitos anos, nós todos estaremos mortos. Sim. Porém,
o que a gente grava aqui vai ficar ecoando aí pela eternidade. Então eu sempre encerro pedindo para vocês darem uma mensagem que seja para alguém, uma pessoa específica, para seus filhos ou para as pessoas do futuro que vão poder assistir esse episódio, uma mensagem que seja importante, que vai mudar a vida delas de alguma forma, que vai marcar essas pessoas. Eu acho que eu vou dar essa mensagem para os casais, que tem 2 pilares que são muito importantes para sustentar um casamento. O primeiro pilar é Deus, que sem Ele a gente não consegue levar um casamento sozinho. O casamento são 2 pessoas e a gente precisa de um tripé para ficar em pé, e esse tripé é Deus dando o suporte e a sustentação de tudo. E a segunda dica que eu daria é: façam programas a 2 regularmente. Nem que seja assim, semanalmente, ter uma conversa, um vinho, sabe? O relacionamento, ele é um cultivo, ele não é né, só o final de semana. Por mais que a vida seja corrida, vocês trabalhem, eu acho que ter esse momento de fazer as viagenzinhas curtas, né, amor? Ter esse momento Legal. de... Importantíssimo. Não tem incômodo de filho. Filho é o momento do pai e da mãe, não, agora ninguém interrompe. Bom, perfeito. É, Isso aí eu vou anotar inclusive para mim. é, Bom. é. E você, Getúlio? A minha mensagem para cada um que possa ouvir isso em qualquer tempo é que a gente não pode mudar o mundo, né? Então se a gente conseguir ancorar a gente na gente mesmo, né? No nosso próprio eu ali, tá ancorado na gente e fazer as nossas escolhas consciente, né? Viver no simples, cara, a gente vai evitar muito erro na nossa vida e vai acolher muito mais as pessoas que vão estar se achegando, né, na gente. Porque o resto, nós creio muito que nosso destino, o nosso pé leva a gente aonde a gente tem que ir, cara. Não é a nossa cabeça, né? Então, assim, as coisas vão acontecer, né? Se estiver ancorado em você mesmo ali, seguro, firme, confiando em Deus e vivendo o mais simples possível, né? Porque eu tentei mudar o mundo, quebrei bastante a cara, cara. E graças a Deus a gente aprendeu bastante coisa e estamos buscando isso, uma vida mais simples. E é o transforma a si mesmo, né? Que o Transforma a Jesus si está mesmo. falando. Perfeito. É isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Nos vemos na próxima semana. E um beijo.